A carteira, de Machado de Assis. De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la foi obra de alguns instantes. Ninguém o viu, salvo um homem que estava à porta de uma loja e que, sem o conhecer, lhe disse rindo: Olhe, se não dá por ela, perdia de uma vez. É verdade, concordou Honório, envergonhado. Para avaliar a oportunidade desta carteira, é preciso saber que Honório tem de pagar amanhã uma dívida. 400 e tantos mil réis. E a carteira trazia o bojo recheado. A dívida não parece grande para um homem da posição de Honório, que advoga, mas todas as quantias são grandes ou pequenas, segundo as circunstâncias. E as dele não podiam ser piores. Gastos de família excessivos. A princípio, por servir a parentes, e depois por agradar a mulher, que vivia aborrecida da solidão. Baile daqui, jantar dali, chapéus, leques, tanta coisa a mais, que não havia remédio senão ir descontando o futuro. Endividou-se. Começou pelas contas de lojas e armazéns, passou aos empréstimos, 200 a um, 300 a outro, 500 a outro, e tudo a crescer. E os bailes a darem-se, e os jantares a comerem-se, um turbilhão perpétuo, uma voragem. Tu agora vais bem, não? Dizia-lhe ultimamente o Gustavo, advogado e familiar da casa. Agora vou, mentiu Honório. A verdade é que ia mal. Poucas causas de pequenas montas e constituintes remissos. Por desgraça, perdera ultimamente um processo em que fundara grandes esperanças. Não só recebeu pouco, mas até parece que lhe tirou alguma coisa a reputação jurídica. Em todo caso, andavam mofinas nos jornais. Dona Amélia não sabia nada. Ele não contava nada à mulher. Bom ou maus negócios. Não contava nada a ninguém. Fingia-se tão alegre como se nadasse em um mar de prosperidades. Quanto ao Gustavo, que ia todas as noites à casa dele, dizia uma ou duas pilhérias, ele respondia com 3 ou 4, e depois iam ouvir os trechos de música alemã, que Dona Amélia tocava muito bem ao piano, e que Gustavo escutava com indizível prazer, ou jogavam cartas, ou simplesmente falavam de política. Um dia, a mulher foi achá-lo dando muitos beijos à filha, criança de 4 anos, e viu-lhe os olhos molhados. Ficou espantada e perguntou-lhe o que era. Nada. Nada. Compreende-se que era o medo do futuro e o horror da miséria. Mas as esperanças voltavam com facilidade. A ideia de que os dias melhores tinham de vir dava-lhe conforto para a luta. Estava com 34 anos, era o princípio da carreira. Todos os princípios são difíceis. E toca a trabalhar, a esperar, a gastar, pedir fiado ou emprestado para pagar mal e a más horas. A dívida urgente de hoje são os malditos 400 e tantos mil réis de carros. Nunca demorou tanto a conta, nem ela cresceu tanto como agora. E a rigor, o credor não lhe punha a faca ao peito. Não. Mas havia-lhe dito palavras azedas, com um gesto mau. E Honório quer pagar-lhe hoje mesmo. Eram 5 horas da tarde. Tinha se lembrado de ir a um agiota, mas voltou sem ousar pedir nada. Ao entrar pela rua da Assembleia é que viu a carteira no chão. Apanhou-a, meteu-a no bolso e foi andando. Durante os primeiros minutos, Honório não pensou nada. Foi andando, 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 até o Largo da Carioca. No largo, parou alguns instantes,
Enfiou depois pela Rua da Carioca, mas voltou logo e entrou na Rua Uruguaiana, sem saber como achou-se daí a pouco no Largo de São Francisco de Paula. E ainda sem saber como, entrou em um café. Pediu alguma coisa, encostou-se na parede, olhando para fora. Tinha medo de abrir a carteira. Podia não achar nada, apenas papéis e sem valor para ele. Ao mesmo tempo, e esta era a causa principal das reflexões, a consciência perguntava-lhe se podia utilizar-se do dinheiro que achasse. Não lhe perguntava com ar de quem não sabe, mas antes, com uma expressão irônica e de censura. Podia lançar mão do dinheiro e ir pagar com ele a tal dívida? Eis o ponto. A consciência acabou por dizer-lhe que não podia, que devia levar a carteira à polícia ou anunciá-la. Mas não depressa acabava de lhe dizer isto, vinham os apuros da ocasião e puxavam por ele. E convidavam-no a ir pagar a cocheira. Chegavam mesmo a dizer-lhe que, se fosse ele que tivesse perdido, ninguém ia entregar a ele a carteira. Insinuação que lhe deu ânimo. Tudo isso antes de abrir a carteira. Tirou-a do bolso, finalmente. Mas com medo, quase às escondidas, abriu-a e ficou trêmulo. Tinha dinheiro. Muito dinheiro. Não contou. Mas viu 2 notas de 200 mil réis, algumas de 50 e 20. Calculou uns 700 mil réis, ou mais. Quanto menos, 600. Era a dívida paga. Eram menos algumas despesas urgentes. Honório teve tentações de fechar os olhos, correr à cocheira, pagar, e depois de pagar a dívida, adeus, reconciliar-se ia consigo. Fechou a carteira e, com medo de perder, tornou a guardá-la. Mas daí a pouco tirou-a outra vez e abriu-a, com vontade de contar o dinheiro. Contar para quê? Era dele. Afinal, venceu-se e contou. Eram 730 mil réis. Honório teve um calafrio. Ninguém viu, ninguém soube. Podia ser um lance de fortuna, a boa sorte, um anjo, mas que não havia... Por que não havia de crer neles, não é mesmo? E voltava ao dinheiro. Olhava, passava-o pelas mãos, depois resolvia o contrário, não usar o achado, restituí-lo. Mas restituí-lo a quem? Tratou de ver se havia na carteira algum sinal. Bom, se houver um nome, uma indicação qualquer, não posso utilizar-me do dinheiro, pensou ele. Esquadrinhou os bolsos da carteira, achou cartas, que não abriu, bilhetinhos dobrados, que não leu, e, por fim, um cartão de visitas. Leu o nome. Era do Gustavo. Mas então a carteira examinou-a por fora e pareceu-lhe efetivamente do amigo. Voltou ao interior, achou mais 2 cartões, mais 3, mais 5. Não havia dúvidas. Era dele. A descoberta entristeceu. Não podia ficar com o dinheiro sem praticar o ato ilícito. E naquele caso, doloroso ao seu coração, porque era em dano de um amigo. Todo o castelo levantado esborou-se, como se fosse de cartas. Bebeu a última gota de café, sem reparar que estava frio. Saiu e só então reparou que era quase noite. Caminhou para casa. Parece que a necessidade ainda lhe deu 1 ou 2 empurrões, mas ele resistiu. Paciência, disse consigo. Verei amanhã o que posso fazer. Chegando em casa, já ali achou Gustavo, um pouco preocupado, e a própria dona Amélia parecia também. Entrou rindo e perguntou ao amigo se lhe faltava alguma coisa. Nada. Nada? Por quê? Mete a mão no bolso. Não te falta nada? Falta minha carteira, disse o Gustavo, sem meter a mão no bolso. Sabes se alguém achou? Achei eu, disse Honório, entregando-lhe. Gustavo pegou
pegou dela precipitadamente e olhou desconfiado para o amigo. Esse olhar foi para Honório como um golpe de estilete. Depois de tanta luta com a necessidade, era um triste prêmio. Sorriu amargamente e, como o outro lhe perguntasse onde achara, deu-lhe suas explicações, bem precisas. Mas conheceste-a? Não, achei os teus bilhetes de visita. Honório deu 2 voltas e foi mudar de toalete para o jantar. Então Gustavo sacou novamente a carteira, abriu-a, foi a um dos bolsos, tirou um dos bilhetinhos que o outro não quis abrir nem ler, estendeu-o à dona Amélia, que, ansiosa e trêmula, rasgou em 30.000 pedaços. Era um bilhetinho de amor.